Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 16ª rodada. Galera, 16ª rodada. Rodada com 7 jogos. E um dos jogos que abriram, né, essa 16ª rodada foi dois times que estavam no Mundial, Fluminense e Palmeiras. Fluminense vem aí de duas derrotas, né? Perdeu para o Cruzeiro e perdeu para o Flamengo. Palmeiras vem aí de uma vitória, vem de um empate com o Mirassol e com a vitória em cima do Atlético Mineiro. Se enfrentaram e o Flusão perdeu de virada para o Palmeiras. Ou como vocês queiram, o Palmeiras ganhou de virada fora de casa em cima do Fluminense. O interessante disso é que o Fluminense perdeu as três em casa e perdeu as três para três times que estão brigando pelo título: Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Bom, cada um entenda da maneira como quiser. Então, Fluminense 1, Palmeiras 2. O Palmeiras ainda teve o Alan expulso no final do jogo por uma cotovelada desnecessária no jogador do Fluminense. Mas o Palmeiras venceu, essa expulsão não afetou nada. O Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1, sobe na tabela. Agora vai ter que ali secar alguns times, principalmente o Bragantino, que ainda vai jogar contra o Flamengo, para o Bragantino não ganhar, né? A verdade, se der um empatezinho ali, fica bom para o Palmeiras, porque o Flamengo não abre muito e o Palmeiras não passa, e o Bragantino não passa o Palmeiras. Né? A gente vai falar sobre a classificação aqui, tanto de Fluminense quanto de Palmeiras e como é que foi o jogo. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Fluminense, rapaz, deve estar xingando até a última geração. Mas eu tenho uma coisa para falar importante para o time do Fluminense. Uma coisa importante. Mas assim que eu começar a fazer minha explanação sobre o jogo, eu falo. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Fluminense, meu amigo torcedor do Palmeiras e do Verdão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração que se franco está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dessa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. É simples, depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Você pode fazer isso 3 vezes no mesmo vídeo durante uma semana. Beleza? Então vamos lá. Torcedor tricolor. É, quando fica esquisito de você entender algumas coisas. Como é que o Fluminense é o time que avançou, o time que mais avançou no Mundial de Clubes, chegou às semifinais. E no Campeonato Brasileiro, quando voltou, não conseguiu ganhar de ninguém. O quê? Só estava concentrado pro Mundial e agora desconcentrou? Eu tô lembrando até um episódio do Fluminense com o Renato Gaúcho. Tá? Vocês estão lembrados de uma determinada frase? Vamos ganhar a Libertadores e vamos brincar no Campeonato Brasileiro? Foi mais ou menos assim que o Renato falou? Lembra o que aconteceu? O Renato não falou isso. O Renato não falou isso. Mas, estranho, né? Estranho. Ou será que a saída do Arias causou isso tudo? Mas o Arias jogou contra o Cruzeiro. Não jogou contra o Cruzeiro, até o Fluminense jogou bem. Mas o Arias já não jogou contra o Flamengo e já não jogou hoje. Será que tem a ver? Agora, uma coisa é certa. O Fluminense não precisa de adversário para perder o jogo. Porque o Fluminense, se jogar, botar o Fluminense em campo, o Fluminense consegue um jeito de falhar e tomar um gol contra. Porque o Fluminense abre o placar
com pênalti, bem marcado, o Cano bate, faz o gol. Depois o Fábio tem todo o crédito, mas toma um frangaço. E depois o Martinelli ficou com pena ali. Pô, Vitor Roque, estão te sacaneando. Pô, garoto, toma aí, meu parceiro, toma a bola aí, vira esse jogo aí, pra tu levantar sua moral com a torcida do Palmeiras. Porra! Já tá jogando contra adversário difícil. E ainda peida na farofa? Porra, assim fica difícil. Assim fica difícil. Qual é a culpa do Renato no primeiro gol? Foi falha do Fábio. Ah, mas a defesa não subiu, o cara cabeceou sozinho. Tudo bem. A defesa falhou. Igual falhou no jogo contra o Flamengo, no gol do Flamengo, que o Pedro entrou ali por trás. Falhou, tá? Mas a bola só entrou porque o Fábio falhou. Ah, mas se não tivesse falhado, não tivesse cabeceado, o Fábio não tinha. Aí a gente vai entrar naquele questionamento: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? E o segundo gol, pô, o Martinelli dá a bola no pé do Vitor Roque. Porra, aí tu pode criticar o Renato de tudo. Porra, mas aí foi erro individual, irmão. Erro individual. Individual. Não tem nem como falar, foi erro coletivo. Não, foi erro individual. O cara cabecear sozinho foi até um erro coletivo. Agora a falha do Fábio foi individual, porque a bola estava em cima dele. Então, cara, é complicado. É complicado. Então vamos lá, cara. Vamos aqui para a classificação. Com esta derrota, o Fluminense está na 8ª colocação com 20 pontos. Não será ultrapassado pelo Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro não vai jogar nessa rodada, porque o Atlético Mineiro joga pelos playoffs da Sul-Americana. Pode ser ultrapassado pelo Corinthians. Nesse momento que eu estou gravando, logo após acabar o jogo, né, Fluminense e Palmeiras, está no segundo tempo Corinthians e Cruzeiro. Nesse momento que eu estou gravando, está 0-0. O Corinthians está com os mesmos 20 pontos do Fluminense. Só que tem uma vitória a menos. O Fluminense tem 6 vitórias e o Corinthians 5. Caso o Corinthians consiga fazer um gol no Cruzeiro e vença o jogo, o Corinthians vai para 22 pontos. E aí o Fluminense cai uma posição. O Fluminense vai para a 9ª colocação. O Ceará tem 18, mas já jogou no mesmo horário e perdeu. Temos o Internacional, que ainda vai jogar. Acho que joga, não sei se é hoje ou amanhã. O Internacional tem 17 pontos. Pode chegar a 20, só que o Internacional só tem 4 vitórias. Então o Fluminense, nessa rodada, ele só perde uma posição caso o Corinthians vença o jogo. A próxima partida do Fluminense é contra o São Paulo, lá em São Paulo, no domingo, dia 27/7, às 16 horas. Ou seja, o Fluminense agora, depois de 3 derrotas, vai pegar o tricolor paulista lá em São Paulo. E o Palmeiras? O Palmeiras, com esta vitória, vai aos 29 pontos em 14 jogos. O Fluminense também tem 14 jogos, tá? O Fluminense tem 14 jogos. Só para lembrar, ou seja, o Fluminense tem 2 jogos a menos. Tá? Estamos na 16ª rodada, mas tem 2 jogos a menos. O Palmeiras é a mesma coisa. Fez a 14ª partida. Tem 2 jogos a menos. O Palmeiras está ali com 29 pontos, né? Na 3ª colocação nesse momento. Teremos hoje ainda Flamengo e Bragantino. O melhor resultado para o Palmeiras é que Flamengo e Bragantino empatem. Porque o Flamengo vai chegar a 31. Aí o Flamengo vai ter 15 jogos, né? O Palmeiras vai ter 2 jogos a menos. E o Bragantino vai chegar aos 16 jogos. E o Bragantino não passa. Então, o Palmeiras pode ser ultrapassado nessa rodada pelo Bragantino, caso o Bragantino vença o Flamengo. E só, porque o Botafogo está na 5ª colocação com 25 pontos. Tem jogos a menos também, mas nessa rodada, se o Botafogo ganhar, chega a 28. Então não passa o Palmeiras. Então o Palmeiras pode perder apenas uma posição, que é para o Bragantino. Mas o ideal para o Palmeiras é que dê empate se Flamengo e Bragantino, porque aí diminui, né, a vantagem do Flamengo em relação ao Palmeiras. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo vai a 33, fica a 4 pontos do Palmeiras.
tá? Com um jogo a menos. Então, o Flamengo vai continuar ali na frente até pelos pontos perdidos. Próximo jogo do Palmeiras é em casa contra o Grêmio, sábado, dia 26, 9 horas da noite, contra o Grêmio no Allianz. Agora vamos aqui para o jogo, cara. Primeiro tempo do Fluminense. Primeiro tempo do Fluminense. O Fluminense foi melhor do que o Palmeiras. O Fluminense foi melhor, colocou pressão, colocou volume de jogo, criou algumas oportunidades, dificultou muito, marcou bastante. O Palmeiras também estava marcando bastante, mas o Palmeiras só marcava, não conseguia sair, não conseguia jogar. E o Fluminense também estava marcando bem, mas conseguia jogar. Então o Fluminense era melhor, foi melhor do que o Palmeiras, jogou muito pelos lados do campo, tentou utilizar bastante o Soteldo, agora sem o Arias. O Soteldo vai ser muito utilizado. E o Palmeiras não conseguia. O Palmeiras agora sem o Rios. O Rios vai fazer muita falta ao Palmeiras. Muita falta ali ao Palmeiras, porque ele dava uma aceleração, o jogo diferente. Então o Palmeiras não conseguia atacar e não chutava. Então o Fluminense era melhor. O Fluminense sofre o pênalti, já quase ali os 40 minutos do primeiro tempo, né? Foi pênalti, o jogador do Fluminense toca, do Palmeiras chuta, e aí pega a perna dele, Cano bate, faz 1-0, merecido, o Fluminense era melhor no primeiro tempo, conseguia jogar e não deixava o Palmeiras jogar, mas no final do primeiro tempo ainda, já nos acréscimos, o Felipe Anderson se machucou, sentiu, entrou o Sousa, entrou muito bem, moleque rápido, atacante rápido, entrou muito bem, e ele joga uma bola dentro da área, a zaga do Fluminense erra, fica entre os dois zagueiros, cabeceio do Maurício, a bola, agora eu não me lembro se a bola quica e vai em cima do Fábio, você vai direto no Fábio, eu sei que o Fábio, a bola bateu no Fábio, foi para trás, engoliu um frangaço, Palmeiras empata no final do primeiro tempo, nos acréscimos, aonde o Fluminense foi melhor. Vai para o segundo tempo, o Palmeiras vem com uma outra postura, mais agressivo, adiantando mais as linhas, pressionou o Fluminense e conseguiu o gol numa vacilada do Martinelli. Saiu jogando, tocou errado, Vitor Roque, esperto, recuperou a bola, jogou para o lado, ainda driblou um e tocou na saída do Fábio, fazendo 2-0. O Fluminense tinha errado no gol, mas a defesa do Fluminense não estava errando tanto. E aí entrega a paçoca. Entregou a paçoca, o Palmeiras foi lá e faz o 2-1 ali com mais ou menos quase uns 20 minutos do segundo tempo. E aí o Fluminense tenta ir para cima, e o Palmeiras vai tentando cadenciar o jogo. Vai tentando cadenciar o jogo, segurando, sofrendo um pouco, mas cadenciando. Mas aí você tira o Cano e bota o Everaldo. Porra, mano. Fica difícil, né, parceiro? Fica difícil, fica. A gente sabe que fica. É doído, né? É complicado. É complicado. Mas o Renato tentou. Se você pegar as substituições, o Renato tirou os 4 da frente. Tirou o Serna, o Soteldo, o Cano e tirou o Gustavo. Tirou ali. Tirou os 4 e botou mais 4 ali para frente para ver se conseguiu alguma coisa. Mas o Palmeiras começou a marcar bem. O Fluminense tentou algumas situações, botou lá o Keno, botou o Kennedy, o Everaldo, tentou mudar. Mas o Palmeiras conseguiu ir controlando o jogo, tentando sair ali no contra-ataque, fez algumas mudanças. As mudanças do Palmeiras surtiram mais efeito do que a do Fluminense, até porque a qualidade das mudanças do Palmeiras é melhor do que a do Fluminense, e aí o Palmeiras conseguiu segurar o resultado e sair com a vitória. Então o primeiro tempo do Fluminense, o segundo tempo do Palmeiras, porém
o Palmeiras errou menos que o Fluminense. E aí, saiu vitorioso. E aí você pega a estatística, você vê aqui, o Fluminense deu 17 chutes. Um em direção ao gol. O Palmeiras, 9 chutes. 5 em direção ao gol. Então, cara, fica me explicado o porquê da vitória do Palmeiras. Ah, o Fluminense teve mais um pouquinho de posse de bola? Sim, principalmente no segundo tempo, quando estava 2-1. Precisão dos passes acima de 80% os dois. Escanteio 5 para um lado, 3 para o Palmeiras. Mas o número principal é esse. O Palmeiras deu 5 chutes em direção ao gol. O Fluminense, 1. Tá, irmão? Venceu o time mais eficiente e o time que errou menos. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!